Salut les amis da 1, 2, 3 français. Je m'appelle Thaïs Chauvel. Et moi, c'est Daniel Garou. Soyez les bienvenus au défi du français. Sejam bem-vindos ao Desafio do Francês. Durante essa semana, você terá aulas de língua e cultura francesa. Vai aprender a maneira correta de estudar francês, seja estudando por conta própria ou com um curso regular. E o melhor, vai contar com a equipe de professores da 1, 2, 3 francês, enviando desafios diários em francês por mensagem de voz, que eu, o professor Garou e o restante da equipe da 1, 2, 3 francês vamos ouvir e avaliar atentamente para entregar a você um feedback completo e personalizado. A gente criou o Desafio do Francês para ajudar dois grupos de pessoas. Aquelas que ainda não começaram a estudar francês porque não tem tempo ou porque acham que não levam jeito para falar, e aquelas que já estudaram ou estudam, mas que não conseguem pronunciar corretamente as palavras francesas e se sentem travadas na hora de falar. Então, se você se encontra em uma dessas situações, durante o Desafio do Francês, faremos aulas e exercícios interativos com os quais você entenderá exatamente aquilo que deve fazer para aprender francês ou para destravá-lo em 6 meses. E talvez isso possa parecer algo irreal para você. Aprender francês em 6 meses? Então, como eu sempre gosto de enfatizar, eu quero deixar bem claro que não vou passar nenhum milagre, nenhuma fórmula mágica para você sair falando francês do nada. O que você vai aprender nesse evento é fruto da nossa experiência de mais de 15 anos como professores de francês e também da nossa experiência enquanto estudantes de francês. Afinal, somos graduados, mestres e doutores pela USP. E se eu não tivesse visto centenas de pessoas aprendendo e destravando a pronúncia do francês em tão pouco tempo, talvez nem eu mesma acreditaria nisso. Inclusive, aqui nessa página você pode conhecer algumas dessas histórias. São depoimentos de alunos nossos que aprenderam francês em 6 meses de estudo, ou até menos, sem precisar passar 4 anos indo semanalmente a uma escola de línguas, perdendo tempo e dinheiro. E agora, vamos ver qual vai ser le menu, isto é, o menu do Desafio do Francês, para que você possa planejar a sua semana e aproveitar ao máximo esse evento. E com vocês, o chefe Garou. Le Défi du Français, o Desafio do Francês, é composto de 5 aulas, que vão ficar disponíveis apenas essa semana. Hein? Vão ser 3 aulas gravadas e 2 aulas ao vivo. L'entrée, a primeira aula, que é essa daqui, vamos aprender os segredos da pronúncia francesa, cozinhando. La salade, que é a segunda aula, que vai ser ao vivo. Vamos aprender francês avec de la musique. Música, francês com música. Eu vou tocar para vocês. La principale, na terceira aula, você vai descobrir quais são as 3 etapas para você seguir para aprender a falar francês em apenas 6 meses. Hein? A quarta aula, c'est le fromage, o queijo. Vamos fazer uma aula ao vivo muito especial, hein? Onde vamos ensinar alguns verbos muito importantes para a comunicação, hein? A comunicação. E para encerrar a semana do Desafio do Francês com chave de ouro, le dessert, a sobremesa. Teremos uma aula surpresa, maravilhosa, uma aula 100% prática do nosso curso fechado, Le Français Essentiel, o francês essencial. Ao longo de todas essas aulas, você vai realizar les défis, hein? Os desafios, c'est-à-dire em francês, você vai falar francês e no final de cada aula vamos ver uma atividade que você vai realizar para destravar o francês e colocar em prática o que você está aprendendo. Alors, c'est parti! Putain! Bom, vamos à aula de hoje, que vai ser literalmente uma delícia. Vamos aprender francês cozinhando une recette française traditionnelle, les crêpes. Alors, pendant qu'on prépare la recette, on va vous apprendre les règles principales de la phonétique du français tout en utilisant le vocabulaire de la cuisine française. Nada mal, hein?
A fonética francesa é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios de quem quer aprender francês. Eu comecei a dar aulas particulares de francês com 15 anos de idade. Ou seja, já faz um bom tempinho, né? E nesses 12 anos de ensino do francês, eu notei que a maior dificuldade que meus alunos enfrentavam era sempre a pronúncia francesa, pelo fato dela ser muito diferente da escrita e por ter particularidades que a diferenciam do português. A gente pode dizer que a pronúncia é a farinha da crepe, ou seja, o ingrediente essencial que não pode faltar. E como a Thaís é nascida e criada em Paris, ela vai colocar a mão na massa e explicar direitinho os sons do francês. Afinal, a pronúncia dela é parfaite. Assim como alguns chefes têm segredos, nós também temos o nosso, que é a mistura de 2 ingredientes. É muito importante que você tenha à sua disposição um professor ou uma professora, como é o caso, nativa, e um professor ou professora brasileiro. Isso porque o professor nativo, além de ter um grande domínio da língua, não tem sotaque nenhum. Assim você pode se espelhar nele e ter o apoio de uma pessoa que vai conseguir ajustar a sua pronúncia para que ela também fique perfeita. Já um professor brasileiro é aquele que sabe exatamente quais são as maiores dificuldades do aprendiz, como o professor Garou, que apesar de ser neto de francês, não aprendeu essa língua desde criancinha. Então ele também passou por todas as etapas para sair do zero até a fluência. E hoje ele transmite esses conhecimentos para outras pessoas, que assim como ele, tiveram que aprender francês do zero. Talvez você não saiba, mas a gastronomia francesa é um prato cheio para aprender francês. Pois é, tem o famoso filé mignon, que, traduzindo, quer dizer filé fofo, fofinho, digamos assim, porque é um corte mais macio. E o legal é que todo mundo acerta a pronúncia da palavra mignon, não é? Ninguém diz mignon. Eu, pelo menos, nunca ouvi, e essa é uma das regras de pronúncia do francês. O GN tem som de NH, de nhê em francês. Por isso que a palavra champagne, em francês, se escreve assim, com GN. Pronuncie você também mignon e champagne. Très bien! E lembra bem dessa regrinha e preste atenção às palavras que estão aparecendo na tela, pois elas vão fazer parte do nosso desafio. Mas além do filé mignon, tem também a deliciosa fondue de queijo, né? Que é bem conhecida aqui no Brasil. Literalmente, fondue significa derretido, porque afinal de contas, a graça da fondue é justamente o fato do queijo estar derretido. Fondue. Viu só? Com esses 2 pratos típicos da gastronomia francesa, já conseguimos provar que você já conhece alguns detalhes importantes da pronúncia francesa. Graças ao filé mignon, reforçamos que o GN tem som de nh e descobrimos que mignon significa fofo. E com a ajuda do fondue, que, diga-se de passagem, é feminino em francês, se diz la fondue e não o fondue, aprendemos que a palavra fondue significa derretido ou então derretida, já que o E é a marca do feminino em francês. Legal, né? Pois é, acho que isso é novidade para muita gente. Inclusive, os brasileiros inverteram a maior parte dos nomes de comida. O que era feminino virou masculino em português. Por exemplo, une crêpe, uma crepe, virou o crepe aqui no Brasil. Une quiche, uma quiche, é o quiche. La fondue é o fondue. Para você não se confundir mais, grave que o E, a letra E, é a marca do feminino em francês, assim como o A marca o feminino em português. Olha só esse exemplo. Uma menina francesa. Reparou no A? É ele que indica que são palavras femininas. Essa mesma frase em francês seria assim: une fille française. Bom, mas o que eu quero mesmo saber agora é como é que se faz a tal da crêpe française. Porque quando eu morei lá para fazer o doutorado, eu sempre ia numa crêperie, une crêperie, que é um lugar que só faz crepe, mas eu nunca aprendi a tal da receita da crêpe. C'est pas vrai, Daniel, mais c'est une recette super simple. Ah oui? Alors, voici la liste des ingrédients qu'il faut pour faire une crêpe à la française. Un demi-litre de lait. Meio litro de leite.
Integral, vale ressaltar. « 250 gramas de farine. 250 gramas de farinha. Vamos usar farinha de trigo mesmo, tá, gente? Mas existem crepes feitas com uma farinha especial. Le blé sarrasin. Elas são chamadas de galette. Une galette, c'est une crêpe au blé noir de sarrasin. É tipo uma crepe integral. Et 2 œufs. 2 ovos. Une observation. Uma observação. Se você não tiver esse tipo de frigideira, que é específico para crepes, você pode colocar 1 colher de sopa de óleo na receita. Assim, a massa não vai grudar tanto na frigideira. D'accord? Isso é para fazer a massa da crepe, tá, gente? Mas antes de passarmos para o recheio, a gente queria só chamar a atenção para mais alguns aspectos da pronúncia francesa. Você notou que AI tem som de E em francês? Olhe novamente para a palavra lait, que significa leite. Pronuncie você também lait. Apesar da escrita ser até parecida com a do português, a pronúncia é bem diferente. Esse AI tem som de E e não podemos pronunciar esse T no final, porque a regra diz que não devemos pronunciar a maioria das consoantes finais em francês. Pois é, essa é a regra de ouro da fonética francesa. Na maioria das vezes, a gente não pronuncia a consoante no final de uma palavra. Por isso que você não pode fazer o som do T no final da palavra lait, d'accord? Isso você também já sabe, porque aqui no Brasil, todo mundo sabe que não é para falar o T no final de petit, como em petit gâteau. Afinal, ninguém fala petite. Agora, falando de outro aspecto bastante desafiador da pronúncia francesa, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o tal do R francês. Muitos alunos do curso regular da 123 francês entram se queixando bastante desse R, falando que ele é complicado de pronunciar, mas logo percebem que na verdade é bem mais fácil do que parece. E sabe por que é muito mais fácil do que parece? Porque o R francês também existe em português. É aquele duplo R de carro ou aquele R de rádio, rua. Então, para dizer a palavra farinha em francês, la farine, vamos dizer primeiro a palavra farra. Vamos lá, diga farra. Agora, tira o A no final de farra e troca por um I, farine. Pronto! É só você fazer isso que você vai acertar. De novo, farine. Très bien! E pratique bem, porque essa vai ser mais uma palavrinha do nosso desafio de hoje, hein? E agora que já juntamos todos os ingredientes da massa, vamos batê-los no liquidificador. Vou tentar fazer o mais redondinha possível, é isso? Acho que ficou legal, viu? Ó. Não, essa ficou legal, hein? O segredo, gente, é não deixar o fogo muito forte no começo, quando você coloca a crepe. Aí você tem que esperar, tá? Ela tá assim. Você tem que esperar ela ficar toda sequinha para você poder virar a crepe. Nunca é para colocar o recheio diretamente assim. A gente vai ter que virar a crepe do outro lado para poder colocar o recheio. E aí você vai soltando as beiradinhas, olha. Você vai soltando. Olha só, gente. E é só quando ela estiver toda soltinha que você vai poder virar a sua crepe. Uma maçaroca. Exato. Ó, tá vendo como tá ficando solta? Dá pra ver? Tá soltando, né? Viram? Aí você vai colocando a espátula de baixo pra ver se ela não vai quebrar. Que é uma das dificuldades da crepe, é que ela quebra. Oh. Bravo, hein? Agora o recheio. Isso é o que, Thaís? É ovo, de l'œuf, d'accord? On commence toujours par l'œuf. Voilà, hop. On met d'abord les œufs. Comme ça, ils seront pas crus. Senão você vai comer ovo cru, né? E ovo cru... começa pelo ovo, senão eles vão ficar crus. É, tirando o ovo cru no steak tartare não fica bom, né? Até no steak tartare tem divergências aí. Há quem não goste, né? Pronto.
Alors, les œufs. E agora? Ensuite, Em seguida, une tranche de jambon. uma fatia de presunto Ou deux. ou duas. Ou deux. Et tranche de... Fatia de queijo. Peraí, Estupiada, mas peraí. vou pegar outro. Aí. Et maintenant du fromage. Queijo. Vamos caprichar nesse R aí. Fromage. Olha que beleza, gente. Agora a gente precisa de une assiette, prato. Pas mal, hein? La crêpe complète, a crepe completa. Tradicionalmente vai ovo, presunto e queijo, des œufs, du jambon e du fromage. Se você for vegetariano como eu, basta tirar o jambon, o presunto. E aí eu aconselho que você coloque uma pitadinha de sal no ovo, quando for pincelar o ovo. Bom, as crepes já estão prontas e já está na hora de comer. E daqui a pouco eu vou ensinar para você como você faz para mandar o seu primeiro desafio do francês. Até agora, você não só aprendeu como fazer autênticas crepes francesas, des crêpes françaises, aprendeu também o vocabulário como recette, jambon, fromage e também algumas regras de pronúncia, como a regra que diz para não pronunciar a maioria das consoantes finais. E já sabe também que o GN tem som de NH, que o AI tem som de E em francês. E aprendeu a fazer o famoso R francês, que é o R de farra. Aprender francês é mais fácil do que parece. Um dos maiores erros que os estudantes de francês cometem é não estudar do modo correto. Infelizmente, muitos cursos presenciais ou online insistem em tentar ensinar francês fazendo exercícios que não têm nada a ver com o uso da língua no dia a dia. Agora, aprendendo francês da maneira correta, contextualizada em situações reais, como preparando essa crepe, você é 100% capaz de aprender francês, mesmo que nunca tenha estudado. E essa é a missão da 123 Francês, levar o francês para o máximo de pessoas possível, tanto aquelas que aprendem gratuitamente com nossos materiais e eventos online, como o Desafio do Francês, quanto aquelas que estudam e praticam diariamente com o nosso curso fechado, Francês Essencial, para aprender de maneira eficiente em apenas 6 meses. E você pode ver nos testemunhos dos nossos alunos o excelente nível de francês que eles atingiram em poucos meses de estudo. Salut, ça va bien? Je m'appelle Fabrice et aujourd'hui je veux faire une déclaration sur le cours français essentiel. J'aime le cours, j'ai regardé une fois, mais j'ai appris beaucoup de nouvelles choses. Avant le cours, mon contact avec français était nul. Je savais pas mots comme bonjour mademoiselle, mais maintenant je comprends bien la langue. Le professeur Thaïs Danielson très bien et très dévoué. J'aime leur prononciation. Et ils sont très didactiques. Je trouve le rythme de course parce que le rythme est très bon, parce que la duration des vidéos sont généralement courtes et je ne me fatigue pas. J'aime aussi la motivation que les professeurs font à la fin des vidéos. Mas, por que algumas pessoas conseguem aprender francês em pouco tempo, enquanto outras passam anos e não conseguem evoluir?
Isso acontece por causa das 3 travas do francês, e é muito importante que você entenda esse conceito agora, para poder evoluir de maneira exponencial no seu aprendizado. A primeira trava é a falta de repertório, e ela aparece de 2 formas principais: falta de vocabulário ou desconhecimento das regras gramaticais da língua. Exatamente, Thaís. Você vai ter que pegar o dicionário. A cada dia vai ter que decorar toda palavrinha, vai saber falar francês parfaitement. Claro que não. Só decorar não vai fazer com que você fale francês. É como se você tivesse todos os ingredientes, mas ainda não soubesse as medidas certas, nem o que fazer com tudo aquilo. É isso mesmo. Vai ter que aprender regra, cada regra, um montão de regra. Durante 4 anos, vai ter que aprender regra, para falar francês parfaitement. Calma! A gramática sozinha também não é o suficiente para fazer você sair falando lindamente francês. Então você vai aprender como uma criança, vai começar a falar assim, brincar, sem gramática, vai falar, vai aprender. Também não é por aí. Se você não aprender as regras da língua, você infelizmente não conseguirá dar o próximo passo, que é se comunicar de maneira eficiente. Mas se um bebezinho aprende, você vai aprender como se fosse um bebezinho. Você é bebezinho. Como um bebezinho vai aprender. Ora, se o bebezinho aprende, você também pode aprender. Oh putain, c'est chaud. Isso, só que não. Hoje em dia, graças às pesquisas de linguistas renomados como Noam Chomsky, nós sabemos que até os 7, 8 anos de idade, as crianças têm a capacidade de descobrir as regras de gramática da sua língua materna, sem que elas tenham que ser explicadas. Isso é absolutamente espetacular. E é por isso que crianças costumam cometer errinhos muito fofos. Meu afilhado, por exemplo, dizia eu fazi, em vez de eu fiz, porque ele estava conjugando o verbo fazer, que é irregular, como se fosse um verbo regular. Ora, o certo não é dizer eu comi? Então por que eu tenho que dizer eu fiz? Por que não eu fazi? Adultos e adolescentes precisam sim ter noções essenciais da gramática quando vão aprender francês. E a gramática é um facilitador, tão importante quanto as medidas e os ingredientes de uma receita. Sem essas informações fundamentais, você não chega a lugar algum, nem preparando um prato, nem aprendendo francês. Porque não dá para simplesmente inventar, a não ser que você queira criar uma língua nova. Esse é o primeiro mito que você tirou da sua cabeça. Gramática é a base da língua. Não tem que ser algo chato nem difícil. Esse é um exemplo de trava psicológica, que é a segunda trava relacionada ao medo de falar, que faz muita gente travar. Então, vamos acabar logo com mais esse mito. Se você não tem mais 7 anos de idade, então estamos todos no mesmo barco, tá bom? Nunca é tarde demais para aprender. Como vimos, para se comunicar de maneira eficaz, ter vocabulário e conhecer as regras da língua é fundamental. Mas isso não basta. Também é preciso ter o conhecimento cultural e a confiança para utilizar todo esse repertório de maneira adequada, conforme a situação. E essa é uma das principais razões que faz com que as pessoas travem ao falar francês. Elas ficam com medo, pois não têm certeza se estão usando corretamente as palavras e estruturas que aprenderam. Por isso que a confiança que você tem no seu professor ou no método que você está seguindo é tão essencial. E por fim, a terceira trava é a falta de prática. Não adianta. Você pode ter um excelente repertório e pode até se sentir seguro para falar. Mas, se você não praticar francês um pouquinho todos os dias, não vai chegar à fluência. Vai acabar ficando frustrado, sentindo que não consegue se expressar como quer e, invariavelmente, vai acabar travando ou então ficando enferrujado. Mas a boa notícia é: existe uma solução para todas essas travas. Sim, para todas elas. E nós vamos apresentá-las na aula de quarta-feira, está bem? São os 3 princípios que compõem a base da metodologia do curso Francês Essencial, da 123 Francês. E com esses 3 princípios, nós podemos acabar de vez com esse problema para que você consiga aprender francês em apenas 6 meses.
mesmo que ainda não fale nada, nadinha de francês. Bom, na aula de hoje, na cozinha, você aprendeu alguns aspectos essenciais de pronúncia francesa. Agora é hora de testar um pouco os conhecimentos que você adquiriu. Chegou a hora do primeiro desafio do francês. Mas antes de passar o desafio de hoje, eu queria te pedir duas coisas. Deixe uma mensagem aqui na área de comentários contando pra gente qual a sua maior dificuldade para aprender ou na hora de falar francês. Não deixe de responder, isso vai ajudar a gente a preparar as próximas aulas do desafio do francês. E a segunda coisa é, você está vendo aqui ao lado da tela os links para as redes sociais da 123 Francês? Inscreva-se neles, porque lá nós postamos muito conteúdo gratuito de língua e cultura francesa. No nosso Instagram, por exemplo, publicamos diariamente dicas rápidas de francês que vão te ajudar muito, então nos siga por lá também, além, é claro, do Facebook e do YouTube. Inclusive, é nessas redes sociais que teremos amanhã a primeira aula ao vivo do desafio do francês. Você não pode perder. Nela vamos aprender francês com música, avec de la musique. Vai ser uma live cheia de conteúdo. Eu vou tocar e cantar para vocês e vamos poder interagir ao vivo. É amanhã, terça-feira, às 20 horas no canal da 123 Francês do YouTube. Então garante que você está inscrito no nosso canal e ativa o sininho para ser avisado no momento em que sua aula começar. Já deixou seu comentário? Já segue 123 Francês nas redes sociais? Todas elas? Então vamos ver agora como será o desafio de pronúncia do francês de hoje. No desafio de hoje, você vai enviar a sua pronúncia de 3 palavras que aprendemos cozinhando. São essas que estão aparecendo aí na sua tela. Para enviar seu desafio de pronúncia e baixar o material de apoio da aula de hoje é muito fácil. Você vai fazer isso em 3 passos. Primeiro passo, clica no botão azul que está logo abaixo desse vídeo. Segundo passo, na nova página que abrir, você vai ver outro botão azul. Clica nele para ser direcionado ao Messenger do Facebook. Terceiro passo, aí é só seguir as instruções para baixar o material de apoio e enviar o seu desafio. Lembre-se de que são muitas pessoas participando do desafio, então talvez leve algum tempo para sua mensagem ser analisada e respondida, mas fique tranquilo, estamos trabalhando com dedicação e vamos responder todos os comentários que foram enviados pelo Messenger. Caso você não use o Messenger, não tem problema, você pode baixar o material de apoio e ouvir a resposta do desafio. Basta clicar nesse mesmo botão azul que está aqui embaixo do vídeo e ao chegar na próxima página, você clica no botão verde. A única questão é que, fazendo dessa maneira, você não terá a nossa avaliação personalizada da sua pronúncia, ok? Isso só vale para quem enviar os desafios pelo Messenger do Facebook. A professora Thaís, eu e toda a equipe pedagógica da 123 Francês estaremos ouvindo e avaliando todas as mensagens que recebermos. Então não perca essa chance de ter à sua disposição a nossa equipe para dar um salto na sua pronúncia do francês em direção ao domínio da língua francesa. Un grand merci Et à demain! Bonjour. Je m'appelle Marcio Sakuma, j'ai 35 ans, je suis ingénieur chimiste. Mais j'étudie français parce que je veux faire le concours de la diplomatie. Mon expérience avec Français Essentiel est excellente et très différente de ce que j'avais imaginé parce que les professeurs ne parlent seulement de grammaire ou vocabulaire. Ils parlent aussi de la culture française. En plus, les professeurs sont très attentifs et accessibles. On peut les contacter par WhatsApp, dans les groupes ou individuellement.
il y a une condition. Les élèves doivent parler seulement en français pour devenir bien à l'aise avec la langue sans peu d'erreurs. Le cours est très amusant, ce n'est pas fatigant. Et je crois que je suis bien préparé pour le cours. C'est tout.